Moçadinha, último aspecto de fisiologia vegetal para discutir e última aula de botânica. Yes! Claro, uma hora tinha que acabar, né? A gente, moçada, conversa sobre floração, onde floração é exatamente o mecanismo de produção de flores por parte das plantas. Em algumas plantas, gente, a produção de flores é regulada por hormônios, né? Comentando com vocês que auxinas estimulam a produção de flores em plantas como o abacaxi. Comentei que giberelinas estimulam a produção de flores em plantas como alface. Mas, moçada, normalmente, não são os hormônios diretamente que vão induzir a floração. Mas, moçada, lá, as condições ambientais. Todo mundo lembra que a primavera é a estação das flores? Que fofo, né? Normalmente, moçada, na primavera, que as plantas começam a florescer. E a questão é, como diabos a planta sabe que é primavera? Né? Pelo amor de Deus, toda essa discussão que a gente vai fazer aqui sobre inverno, primavera e etc., gente, é em regiões temperadas, né? Então, para a moçada aqui, que nem o Landinha é do Nordeste, né? Que a gente só tem, né, duas estações, chove ou não chove, né? Para a moçada, por exemplo, lá da região norte, né? Que só tem uma estação, né? Chove o ano inteiro. Não tem 4 estações do ano bem definidas. Não funciona desse jeito. Mas estou falando então de clima temperado, né? Em outras regiões, né, regiões equatoriais, onde não tem as 4 estações do ano bem definidas, normalmente é a água que determina a floração. Tem água, as plantas florescem. De maneira, por exemplo, que aqui na região de Caatinga, na época de chuva floresce. Na região amazônica, a maioria das plantas floresce o ano inteiro. O ano inteiro tem condições favoráveis para o florescimento acontecer. Entretanto, gente, em plantas de clima temperado, ora, moçada, o que acontece é que normalmente o florescimento acontece na primavera. Na primavera, né, moçada? Ou escrevendo de outro jeito, né, após o inverno. Por que não é legal para a planta florescer durante o inverno? Ô, moçada, porque inverno é muito frio, né? Se você pega uma região de clima temperado, inverno está tudo congelado, né? Quer dizer que, como está tudo congelado, as abelhas estão congeladas, os passarinhos estão congelados. Tudo bem, exagerei. Mas fato é que não tem inseto, não tem ave para carregar o pólen. Então não adiantaria nada tu fazer uma flor no meio do inverno, friozão da peste, e nesse caso, cara, não teria agentes polinizantes para carregar o pólen para você. Vale a pena, moçada, você produzir flores na primavera, no verão, até mesmo no outono, onde a temperatura é mais amena, não está tão frio, então tem inseto, tem passarinho para poder carregar o pólen e tornar a reprodução muito mais eficiente. A dúvida é, como é que a galera sabe, né, as plantas, que é primavera ou que é inverno? Ora, pessoas, das aulas lá de geografia, 2 diferenças cruciais entre primavera e inverno é que, gente, na primavera, claro, nós temos temperaturas mais altas do que no inverno, onde as temperaturas são bem mais baixas, e, segundo, a quantidade de luz, né? A gente tem lá que na primavera a duração dos dias é maior do que a duração das noites, enquanto, moçada, que no inverno a duração das noites é maior do que a duração dos dias. Em outras palavras, como é que a plantinha sabe que é primavera? Como é que ela sabe que é primavera, que está na hora dela começar a florescer? Ela pode usar 2 referências, temperatura e luminosidade. Enquanto está lá, friozão, inverno, aumentou a temperatura, primavera, hora de florescer. Enquanto a duração das noites é maior que a duração dos dias, inverno. Quando a duração dos dias passar a ser maior que a duração das noites, primavera, está na hora de florescer. A gente analisa primeiramente o efeito da temperatura sobre a floração. Esse efeito da temperatura sobre a floração recebe o nome, gente, de vernalização. Vernalização de inverno mesmo. Sendo que não vou dizer todas as plantas, mas
várias plantas, elas somente florescem após passar por um período de frio. Nesse caso, né, moçada, após um período de frio, tradução quer dizer após o inverno. Após o inverno quer dizer tradução na primavera. E entenda, né? A plantinha tem medo de florescer, sei lá, no outono às vezes. Ela pensa, vou produzir minhas flores no outono e caramba, logo depois vem o inverno, tudo frio, não tem inseto, não tem ave, ninguém vai carregar o pólen para mim. Então eu vou fabricar flor de besta, gastar energia de besta, sem conseguir me reproduzir de modo eficiente. Para ela ter certeza absoluta que ela vai produzir as flores na primavera, quando a temperatura é legal, quando tem inseto, quando tem ave para carregar o pólen, para a reprodução ser bem eficiente, ela não floresce até vir um período de muito frio. Então, várias plantas só vão florescer após passarem um período de muito frio. Esse período de frio é exatamente o inverno. O que quer dizer que enquanto não vem um frio, ela não floresce. Ela está esperando o inverno. Vem um friozão da porra, inverno. Terminou o frio, ela sabe, opa, o inverno passou. O inverno passou, quer dizer que agora é primavera. Você tem primavera, verão e outono, com temperaturas mais amenas, insetos, aves, para a reprodução ser bem mais eficiente, para o transporte de pólen ser bem mais eficiente. Esse lance, moçada, da venalização, ele vai ser particularmente comum em plantas que são bianuais e em plantas perenes, mas não em plantas anuais. E aí, claro, né, a gente faz aqui uma observação a respeito dessa classificação das plantinhas. Eu vou dizer, moçada, que uma planta, ela é anual. Quando essa planta, gente, ela vive precisamente um ano. Ou, na verdade, né, ela vive um pouco menos de um ano. São plantas que elas nascem na primavera e, gente, elas morrem no inverno. Elas são plantas pequenas que elas não conseguem sobreviver ao inverno. E aí, a cada ano, novas plantas vão nascer. Então, toda vez que está lá a primavera, temperatura amena, a plantinha nasce, se reproduz, e quando chegar o inverno, frio pra caramba, a plantinha vai morrer. Então ela vive mais ou menos um ano, não chega a viver um ano, porque ela não chega a completar um inverno de vida. Né? Nessas aí, né, moçada, elas nem chegam a sobreviver ao inverno. Como elas não chegam a sobreviver ao inverno, claro que não tem um lance lá da venalização. Agora, eu vou dizer que uma planta, ela é uma planta bianual. Quando, moçada, bi2, ela vive 2 anos. Na verdade, né, gente? Não chega a viver 2 anos, um pouco menos do que isso. Plantas bianuais, elas nascem na primavera, elas florescem após o primeiro inverno de vida, ou seja, quando eu falo que elas florescem após o primeiro inverno, quer dizer que elas florescem exatamente na primeira primavera da vida delas, mas elas morrem no segundo inverno de vida. Então, elas vão florescer depois do primeiro inverno, na primeira primavera, e elas vão acabar morrendo no segundo inverno de vida. Elas estão, moçada, programadas para funcionar desse jeito, né? Então, enquanto a planta anual vive 1 ano, nasce na primavera, morre no inverno, a bianual vive 2 anos, nasce na primavera, ela floresce depois do primeiro inverno de vida, ou seja, ela floresce na primeira primavera de vida dela e ela vai morrer no segundo inverno. Então ela vai viver um pouco menos de 2 anos o ciclo de vida dela. E você tem, gente, plantas chamadas de perenes, né? Ora, uma planta perene é uma planta permanente, é uma planta, moçada, que vive vários e vários anos. E nesse caso, muitas plantas perenes que vivem vários e vários anos, elas têm venalização. Ou seja, toda vez elas florescem,
após passar o período de frio, após passar o inverno, na primavera, onde as condições ambientais mais quentes implicam na presença de mais agentes polinizantes, insetos e aves, para a reprodução ser muito mais eficiente.